Bem-vindo, amigos, mais uma vez aqui no nosso Núcleo Call número 8. Dessa vez aqui nós vamos receber um convidado muito especial. Vamos falar aqui sobre perspectivas para o ano de 2001. Fazendo a minha lição de casa aqui sobre o nosso entrevistado de hoje, eu me deparei com a seguinte declaração dele: o passado já foi, não há nada que a gente possa fazer para mudá-lo. O que nós fazemos é aprender com ele, mas daqui para frente o jogo é outro. Essa frase do nosso entrevistado é uma ilustração perfeita desse nosso encontro. Engenheiro e mestre pela Escola Politécnica, CIO da 20 Partners, uma das maiores gestoras do Brasil hoje, com 45 bilhões sob gestão, nós temos o prazer de receber aqui conosco o Fernando Lovisotto, para a gente conversar um pouquinho sobre esse jogo, esse outro jogo, né? Sobre o que o futuro reserva para a gente. Muito obrigado já do nosso papo aqui antes da gravação. Eu já agradeci a você pela sua disponibilidade, mas aqui formalmente, repito, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que alguém com as suas responsabilidades não é muito fácil encontrar esse tempo, então sou muito grato por isso. Bom, antes de mais nada, eu que tenho aqui para agradecer, Marcelo, essa introdução aqui que você fez me deixou até envergonhado, né? Mas faz de conta que ninguém está vendo. Tá, joia. A gente aqui está sempre à disposição. Acho que o nosso papel aqui como gestor também tá sempre aberto para estar falando o que a gente está pensando. Eu acredito que quanto mais as pessoas entenderem como a gente trabalha, o que a gente está pensando, elas vão ficando mais confortáveis em estarem investindo com a gente, né? E isso acho que gera uma proximidade que no final do dia acaba sendo uma redução de risco. É um risco a menos que as pessoas correm. Foi ótima essa sua observação, porque a gente tem por hábito aqui, quando recebemos nossos convidados, no primeiríssimo momento, fazer o seguinte: dá para eles um pouco a oportunidade de contar um pouco a trajetória deles, como da mesma maneira, né, permitir a eles que falem um pouco sobre as suas instituições, sobre os produtos, processo de decisão. E primeiro eu gostaria disso, que você falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional. Tá, joia. Acho que a parte acadêmica aí você já até falou, né? Eu sou engenheiro. Eu comecei a trabalhar no mercado financeiro no final de 96, então, na verdade, são 24, 25 anos já de mercado. Nesse ano fica fácil de falar, né? Porque a gente pegou uma crise pela frente, mas nesse histórico todo de trabalho a gente já enfrentou e já teve que conviver com várias crises, né? Eu, na verdade, me juntei aqui a 20 em maio de 2010, então já são aí mais de 10 anos aqui trabalhando aqui na 20. A 20 é uma casa que foi formada por pessoas bem experientes em setembro de 2009, né? Eu, no mercado financeiro, já tive já executei várias funções diferentes, né? E hoje eu sou responsável pelo que a gente chama aqui de estratégias líquidas, né? O que são isso? Quer dizer, para o pessoal entender, né, Marcelo? A gente aqui é uma gestora, né, uma plataforma de investimento com 7 times de gestão. Acho que isso já é uma coisa, assim, um diferencial nosso em relação à indústria. A gente tem mais ou menos 48 bilhões de reais sob gestão. Bilhões, né? Bilhões. A gente, acho que é uma das casas independentes, né, que são as casas não ligadas a bancos, uma das maiores casas independentes. Seguramente. E acho que uma das poucas que tem essa diversidade de times de gestão. Então, nós somos aqui 220 pessoas e 100 pessoas estão tomando decisões de investimento divididos nessas 7 áreas, né? 3 áreas são as áreas das estratégias ilíquidas, ou seja, são as estratégias que são fundos mais de longo prazo. Então, é a parte de private equity, que a gente compra participação em empresas fechadas, onde a gente já fez a expansão do Burger King, onde a gente foi investidor desde o início da Semar, que deu origem à Equatorial Energia, e hoje em dia, por exemplo, a gente é o investidor da Domino's Pizza e de outras empresas, né? A gente tem a parte de infraestrutura, onde a gente tem um fundo listado em bolsa, que é o VIGT11, que, na verdade, a gente tem um histórico aqui muito grande de investimento no setor elétrico, né, tanto em linha de transmissão quanto em geração, e aí a gente tem esse fundo listado, que é um fundo de renda de ativos performados, ou seja, ativos já prontos no setor elétrico, né, entre outras estratégias. A gente tem a parte de real estate, que são a parte imobiliária, né, os FIs, que são
tão assim conhecidos do público, né? E a gente tem ali 4 estratégias de shopping, de logística, de escritórios. Então, assim, é uma estratégia bem diversificada. A gente tem a parte de crédito. Crédito, a gente tem fundos aqui de 10 anos, 15 anos, que a gente acha que tem muito prêmio para buscar nesse mercado, só que, por outro lado, a gente precisa ter tempo para investir. E tem a parte líquida, que é essa parte mais conhecida e mais trivial, que é a parte dos fundos de ações, dos fundos multimercados, dos fundos de previdência, né, a parte que faz o jogo de asset allocation, que é uma parte bem relevante aqui do nosso recurso, né, dos 48 bi, é uma parte que deve ser 55%, 60% do total desse recurso, e que eu sou responsável e comigo trabalham, né? Então, eu venho fazendo isso desde 2010 aqui na 20. A gente tem alguns produtos, né, que são bem conhecidos, acho que é o 20 Atlas, que é o nosso Aliás, deixa eu multimercado. até aproveitar aqui o ensejo, tirar uma caroninha, que eu não queria perder essa chance. Você sabe que a minha principal atribuição é assessor de investimentos, né? A gente trabalha em parceria com a XP e o Atlas é uma menina dos olhos, né? É a cereja do bolo. Se você pudesse, eu queria que você falasse um pouquinho desse fundo. Ele teve um desempenho muito expressivo, principalmente considerando o conjunto aí de todo o mercado e o evento da pandemia. Então, assim, a gente, só para eu voltar ali, o Marcelo, para eu não perder Claro. o discurso aqui, quer dizer, a gente tem o 20 Atlas, que é o fundo de maior vol, o Valorem já é um fundo que o objetivo é gerar ganho real, ganhos acima da inflação, né? O Atlas é o nosso carro-chefe, é um fundo que pode ter volatilidade ali perto de 6%, 8%, né? E a gente acha que quando o investidor investe em qualquer fundo nosso, e a gente combinou com ele, que a gente vai ficar ali ao redor de 6% de volatilidade, o que ele está dando para a gente é um dinheiro que ele aceita correr esse tipo de risco, né, de ter esse tipo de volatilidade, e em troca ele quer que a gente maximize o retorno desse dinheiro dentro dessa faixa de volatilidade, tá? A gente, então, o que a gente faz com esse dinheiro quando o investidor investe com a gente no Atlas? A gente tenta buscar várias estratégias diferentes, né? A gente fala aqui que a gente tem várias fontes geradoras de ganhos que são descorrelacionadas, né? Então, a gente tem um book que busca retorno em bolsa, através de exposição direcional à bolsa. A gente tem um outro book que busca retorno em bolsa, mas já trabalhando com aquela ideia de distorção, de posições relativas entre posições compradas e posições vendidas, né, que é o book long short. A gente tem um book de juro e moeda, um book de juro e moeda mais global. A gente tem um book que só olha a moeda, um book quantitativo dentro da nossa estrutura para gerar diversificação. E a gente tem um sétimo book, que é o book que a gente chama de assimetria, é onde a gente tenta buscar algumas assimetrias no mercado e, dependendo do momento de mercado, onde a gente busca algumas proteções. E acho que nesse ano, que foi um ano muito volátil, principalmente ali em fevereiro e março, esse book realmente exerceu um papel bem significativo e protegeu bastante os nossos cotistas, né? Fazendo com que em nenhum momento a gente ultrapassasse esse nível de volatilidade, que é a volatilidade ali perto de 6%, né? E permitiu que a gente depois... a gente sempre busca ali ficar com uma relação retorno-risco acima de 1, né? Para cada unidade de risco que a gente corre, a gente gerar mais de uma vez de retorno acima do CDI. Tá? Então, acho que desde o nosso início ali, a gente deve estar com retorno ali perto de 180% do CDI nos últimos 3 anos. Nesse ano, a gente deve estar ali perto de 200% do CDI, né? E sempre correndo esse risco, que é o risco combinado com os investidores e tendo essa fonte diversificada de geração de retorno. Uma curiosidade, o processo decisório de cada estratégia, de cada fundo, como é que acontece isso? Vocês têm uma caixinha de cada estratégia, de cada fundo? É um comitê global? Não, então, o que a gente faz é o seguinte, a gente tem várias reuniões, né, com os economistas, quer dizer, o time de gestão, que são 7 gestores,
e cada um responsável por um desses books que eu falei, eles têm liberdade na tomada de decisão. Acho que isso faz parte justamente para que a gente tenha essa baixa Dinâmica, né? correlação entre as estratégias, né? Para a gente não ter um único posicionamento em relação ao mercado. No entanto, a gente tem um time de analistas, né, que acompanham as empresas, que dão subsídio para os gestores que vão fazer posições em bolsa. A gente tem um de economistas, que são 7 economistas bem sêniores, para ajudar também os gestores em relação ao cenário, tanto internacional quanto local, né? O que acaba tendo um impacto muito grande na tomada de decisão. Então, assim, o time que dá subsídio para os gestores é bem grande, os gestores têm independência, eu olho a posição consolidada e cuido do book de assimetria para ver se tem algum risco que vale a pena a gente tratar nesse book, né? Então, acaba formando uma posição, assim, a gente acaba tendo uma posição bem completa do fundo em relação ao mercado, tentando pegar realmente os diversos prêmios. Olha, eu que estou sempre ouvindo os gestores falando, eu fico muito bem impressionado com a estrutura de vocês. Acho que vocês encontraram um modelo realmente muito interessante. Bom, acho que as apresentações já estão feitas, né? Acho que agora a gente pode falar daquele futuro que você disse que a gente precisa enfrentar ele. Nós estamos enfrentando aí um ano muito peculiar, muito desafiador. Tivemos a questão da pandemia, né? Que não afetou somente a economia global, mas também não poderia ser diferente, afetou a economia brasileira, que além de ter um impacto econômico, também teve um impacto no campo político, atrasando as reformas que a gente estamos todos tão ansiosos para que venham a ocorrer. O processo eleitoral americano também, se juntando à pandemia, foi um grande gerador de volatilidade para o mercado. Esse processo está ficando praticamente para trás, né? Ninguém aposta numa grande reviravolta de um cenário que já está dado. O novo governo americano já faz, inclusive, indicações, né? Já existe um reconhecimento dessa eleição. E, da mesma forma, ainda que havendo uma segunda onda na Europa e um repique aqui no Brasil, acho que é razoável apostar que o ápice, o pior momento da pandemia já ficou para trás. O que eu queria agora, nessa segunda parte aqui do nosso bate-papo, é traçar com você algumas linhas em relação às perspectivas, né? Quais são os cenários que vocês têm, não só em termos globais, mas especialmente aqui em relação ao cenário doméstico. Então, eu dou a palavra para você, me perdoa aí se eventualmente em algum momento a minha curiosidade de falar um pouco mais alto eu der um pitaquinho, mas por favor, fique à vontade. Fica à vontade, fica à vontade. Acho que é bom assim quando a gente debate, né? Acho que você colocou alguns pontos que são importantes, né? Acho que o ano foi marcado pela questão do corona, né? Do Covid, do impacto do Covid. Acho que o tratamento que foi dado a esse impacto, tanto no Brasil quanto no mundo todo, foi bem rápido e bem forte. Acho que esse é um ponto que a gente não pode esquecer. Provavelmente, daqui a alguns anos, a gente vai viver o reflexo disso, né? Então, quer dizer, foi colocado muito dinheiro na economia, foi feito um estímulo monetário, né, via redução de taxa de juros muito forte, foi colocado muito dinheiro através dos auxílios, dos programas de assistência, né, que também foi um dinheiro muito forte. As pessoas também mudando os hábitos acabaram tendo, junto com o auxílio, um aumento de poupança muito grande. O fato é que a recuperação econômica do mundo todo está sendo bem rápida e bem forte, né? Muito mais rápida e mais forte do que a crise, por exemplo, de 2008, para a gente ter em contexto, né? Tanto porque os auxílios foram muito maiores, quanto porque os bancos centrais, os tesouros, os governos agiram de uma maneira mais rápida, já que já tinham tido esse aprendizado de 2008, né? Eu vou falar um pouco do cenário doméstico, né? Que acho que tem uma outra frase que eu aprendi na minha vida, que é a seguinte, quer dizer, o Brasil realmente não precisa de desafios externos, né? O nosso maior desafio sempre é o nosso próprio desafio, os próprios desafios que a gente se coloca, né? E depois a gente contextualiza no ambiente global. Até porque, em linhas gerais, aqui a nossa visão é que o ambiente global é muito bom, tá? É bem favorável aos países emergentes, depois eu detalho por quê. Acho que a gente aqui também fez os estímulos e foi bem ágil, o Tesouro foi muito ágil, o Banco Central foi muito ágil, o governo foi muito ágil, a gente aprovou os pacotes, e tanto é que provavelmente entre os emergentes a economia aqui vai cair menos, vai ter menos queda de PIB, a gente aqui acha que esse ano
provavelmente a queda vai ser de 4,5%, né? E a gente está tendo uma recuperação, a economia realmente está tendo uma recuperação bem forte, tá? A questão aqui importante para a gente estar monitorando daqui para frente no ambiente doméstico é a questão do respeito ao teto de gastos, né? O que vai ser feito com esse auxílio daqui para frente, e isso depende bastante do ambiente político. Acho que você colocou bem, o ambiente político foi impactado e a gente tem que ver como que a gente vai continuar caminhando, né? A nossa expectativa aqui é que o teto vai ser mantido, né? Por algumas razões. A primeira razão é que é uma emenda constitucional, não é muito fácil de você mexer no teto. É uma maioria qualificada, né? 3/5. Isso. E a segunda razão, Marcelo, é que o Bolsonaro já teve uma popularidade, já ganhou popularidade com o auxílio. Quer dizer, a gente entende que os políticos que estão tentando formar uma oposição a ele não vão querer dar, aspas, uma moleza para ele, prorrogando algum auxílio para ele manter a popularidade para a próxima eleição. Quer dizer, ele já é um candidato forte para a próxima eleição, mesmo sem o auxílio. Então, existiria uma dificuldade em ter alguma facilitação em relação ao acesso do orçamento para mais pacote de assistência. Tá? Então, acho que esse é um ponto que leva a gente a acreditar que o teto vai ser mantido, e, obviamente, em o teto sendo mantido, a gente provavelmente vai criar uma cultura bem importante aqui para os investidores, né? Vai dar um sinal muito importante de que a gente é um país responsável do lado fiscal, né? Acho que esse é um ponto chave. Com isso, muito provavelmente, a gente enxerga que vai conseguir, que o Banco Central vai conseguir manter os juros num patamar baixo por bastante tempo. Tá? Por quê? Porque, assim, nesse ano a gente viu assim, a inflação surpreendendo todo mundo para cima, né? A gente está aí com o IPCA que provavelmente vai fechar acima de 4%, né? E foi uma surpresa. Se a gente olhasse 3 meses atrás, a gente estava projetando o IPCA bem abaixo dos 3%, né? Só que a gente entende que essa surpresa está muito mais ligada à parte de alimentação, à alta das commodities, à alta do dólar, e que é passageira. Então, provavelmente a gente vai ver essa corcova que deve durar e se estender até o primeiro trimestre de 2021, só que a inflação fechada para 2021 no nosso cenário aqui está em 3,1%. Né? A gente tem que lembrar que o teto de inflação, a meta, desculpa, de inflação, ela está em 3,75% para o ano de 2021. Então, se a gente ficar com a inflação abaixo da meta, em teoria, o Banco Central, que é o responsável pela política econômica, pode manter o juro baixo por bastante tempo. Então, esse é todo o nosso cenário base, né? E ele é sujeito ao teto fiscal, porque se romper o teto, provavelmente você tem um desequilíbrio muito grande das forças, você eventualmente tem que subir o juro, pode ter uma desancoragem na inflação. A assim própria fuga de capitais temendo essa irresponsabilidade, né? Pode ter também. Eu acho assim, quanto à fuga, é uma variável que até, óbvio que pode ter, Marcelo, mas assim, a gente veio já de vários anos de saída, né? A gente tem poucos investidores estrangeiros na renda fixa local, né? E a gente, nos últimos anos, viu uma saída muito grande da parte do mercado de ações. Então, assim, essa parte até, aspas, preocupa menos. O que pode ter de fuga mesmo é do próprio investidor doméstico, falando, poxa, eu vou mandar uma parte grande do meu patrimônio para fora. Poderia ter esse caso, né? Se a incerteza ficasse muito grande do lado fiscal, sim. Mas o nosso cenário base é esse. Óbvio que a gente tem que monitorar de perto a inflação para ver se teria algum impacto nos juros. Se tiver algum impacto nos juros, vai ser provavelmente para o segundo semestre. E mesmo assim, seria uma alta muito gradual para colocar a inflação dentro da meta, o que seria assim, a inflação, o juro, a Selic média do ano de 2021 ficar perto de 3%, 3 e pouco, ou seja, nada muito grande. Nada que já não esteja até, Marcelo, projetado na própria curva de juros que a gente já está vivendo hoje. Tá? Então, assim, esse cenário base, se a gente olhar, né, do lado doméstico, e aí agora sim, contextualizando com o cenário global, que é um cenário onde a eleição americana foi resolvida como você falou, né, e o resultado acabou sendo melhor que o esperado. Né? Você vê que o mercado, durante algum tempo, achava que essa divisão não era boa. E, no final, dado o resultado, foi o melhor possível.
né? Foi o melhor possível, por quê? Porque provavelmente o pacote fiscal lá não vai ser tão grande quanto tinham falado, quer dizer, se fosse tal da Blue Wave, o pessoal falava em 2 trilhões de dólares, agora provavelmente está mais ali perto de 500, 600, e não sendo tão grande, você não vai precisar normalizar o juro tão rapidamente. Então, a gente vai conviver com um juro baixo nos países desenvolvidos por bastante tempo, com algum pacote de estímulo, mas que não vai ser tão forte, e com isso a gente vai ver uma reversão grande dos fluxos, né, de recursos que a gente viu nos últimos anos. A gente ficou 3 anos, Marcelo, com um diferencial de juro muito grande entre os Estados Unidos e os outros países desenvolvidos. E, somado a isso, os Estados Unidos era o único bloco que realmente crescia no mundo. Isso fez com que os recursos caminhassem em direção aos Estados Unidos. Ao Porto Seguro. Exatamente. Era não só o Porto Seguro, como era o lugar mais rentável. Né? Pensa você na Europa aplicando caixa a menos meio, você ia para os Estados Unidos e aplicava 2%. Então você falava, pô, a moeda é forte, ainda ganha 2%, aqui eu ganho euro, meio. É a fome com a vontade de comer. Foi o que a gente viveu durante 3 anos. Com esse diferencial agora ficando comprimido, hoje em dia saiu de 2,5% esse diferencial mais ou menos, está em meio, né? Com essa reversão, o pessoal está repatriando os recursos, está voltando para os países de origem. E isso que a gente está vendo, então, junto com o ambiente que, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista de tensão comercial, a gente vê uma certa calmaria, a gente vê o fluxo andando para o mundo todo. Então, a gente aqui mesmo no Brasil, né, Marcelo, já pega, desde outubro, o fluxo de estrangeiro para a Bolsa tem sido enorme. Sim. Né? Recorde já agora, voltou, né, para o período, né? Já voltou até apetite pelos títulos de renda fixa, o Tesouro já fez uma emissão externa que teve bastante demanda, então você vê uma certa normalização. Então, assim... o próprio arrefecimento do câmbio, né? Então, a gente, que a gente vê, então, no cenário externo, né? A gente vê uma normalização dos fluxos, o que quer dizer que volta dinheiro para o mundo todo e para os emergentes, que é isso que você está falando. Então, o fluxo entrou aqui, ajudou o câmbio, de novo, o real a se valorizar contra o dólar. E a gente tem um segundo ponto que é muito importante, que é, bem ou mal, as economias do todo entraram em recessão ao mesmo tempo, né, por conta do Covid. E agora a gente está numa recuperação mundial sincronizada. São raros esses momentos, né, na verdade, de crescimento global sincronizado. Acontecem, em geral, eles geram uma pressão grande sobre as commodities. Então, as commodities sobem, né, que é o que a gente tem visto. O minério de ferro subindo, a gente viu o preço de proteína subindo, a gente está vendo papel subindo, e, por último, agora, a gente viu o petróleo subindo, né? Quando a gente tem um movimento alta das commodities junto com esse fluxo, em geral, os países produtores e exportadores de commodities se beneficiam bastante. É o que é o caso do Brasil, e que é um caso que o Brasil acabou vivendo na década ali de 2002, 2003 até 2008, 2010. Né? Eu não acho que vai ser tão forte quanto aquele momento, mas acaba que é um cenário assim, duplamente favorável, né? Tanto por conta dos fluxos, quanto por conta da recuperação das commodities. Então, assim, se a gente aqui fizer a lição de casa correta do lado fiscal, mantendo o teto dos gastos, muito provavelmente o ano de 2021 vai ser um ano muito favorável para a economia. Que quer dizer o seguinte, quer dizer, se a gente relembrar quando a gente estava um ano atrás, lá em dezembro do ano passado, dezembro de 19, a gente achava que 2020 era um ano que seria um boom, quer dizer, o Brasil voltaria a crescer. A gente vinha de vários anos com crescimento baixo, a gente falava que 2020 vai crescer. E provavelmente, eu acho que em 2021 a gente vai ver o crescimento, se não tiver nenhum fator assim externo muito grande, externo, vou falar o sistema muito grande, que impacte muito, provavelmente em 2021 a gente vai viver o que era para ter vivido em 2020, tá? Que é um momento assim de muito crescimento realmente na economia, e do lado dos investimentos, onde as classes de ativos de maior risco provavelmente vão performar muito bem, onde a gente vai ver o investidor, de novo, com aquela sensação de que o dinheiro está queimando na mão, que ele precisa fazer alguma coisa, e o dinheiro realmente vai estar queimando na mão, porque o CDI sozinho, ele não vai pagar nenhum juro real positivo, ou seja, a inflação vai ser maior do que a taxa de juro
do CDI ou da Selic. Então, realmente, esse investidor vai precisar se mexer de alguma maneira para proteger o seu patrimônio, né? E diga uma coisa, nesse cenário doméstico base que você descreve, como é que vocês veem a questão das reformas, tanto administrativa quanto tributária? Vocês entendem que elas irão acontecer? Se vierem a acontecer, como isso vai ser positivo para robustecer esse cenário que você descreveu? Então, esse cenário base nosso é um cenário, se a gente atribuir probabilidade, é um cenário que na nossa cabeça tem uns 55% ali de chance de ocorrer, tá? É o que tem maior probabilidade. A gente nunca pode descartar essa cauda negativa, né, que seriam esses eventos negativos, que seria a questão de romper o teto, que na nossa visão tem uns 30%, 40% ali de chance, tá? Ainda tem um certo risco e o risco não é tão baixo, tá? A gente acha que entrando em 2021, a reforma tributária tem condição sim de ser aprovada, tá? A administrativa parece um pouco mais difícil, mas a gente vê com bons olhos a questão da reforma tributária, até porque ela seria um indutor muito grande para a volta ao crescimento, para a volta ao investimento e para a redução do desemprego, tá? Então, é isso que a gente enxerga como caminho. Acho que essa aproximação do Bolsonaro com o Centrão anda em linha ao que a gente está falando, quer dizer, a gente não pode esquecer que o primeiro ano de governo ele governou sem ter nenhum tipo de base, e agora ele tem uma base política, ele tem um acordo com os partidos do Centrão, e assim, o que eventualmente, com a questão da sucessão das duas casas sendo resolvidas, ele consegue colocar uma pauta de reformas para andar, tá? A gente acha que a tributária é a primeira, a administrativa pode andar, mas é um pouco mais difícil, e aí isso seria um indutor para a gente ver um crescimento mais forte, né, com a retomada dos investimentos. Eu queria também aproveitar aqui, já que você está me dando essa colher de chá, em relação às privatizações, existe uma certa frustração, a meu ver até um pouco injusta, né? Quando a gente busca historicamente o grosso da privatização no grande privatizador que nós tivemos, que foi o Fernando Henrique Cardoso, aconteceu no seu terceiro ano de mandato, 1997. Eu queria, nesse sentido, perguntar como é que vocês veem essa questão, se de fato a gente deve caminhar e avançar um pouco mais. O governo fala em privatização de Eletrobras, Correio, esse é um cenário que vocês têm como base também? Então, na E verdade... qual a relevância que Não, é eventualmente importante. isso Acho pode que ter? assim, o cenário da cauda da direita seria o cenário onde a gente aprova tudo quanto é reforma e ainda consegue fazer as privatizações, tá, Marcelo? Esse seria o cenário da cauda da direita. Infelizmente, esse é um cenário que, na nossa visão, tem menos probabilidade de ocorrer, tá? Talvez 5%, 10%. Então, assim, uma probabilidade menor, tá? A gente não é muito animado com a questão das privatizações, assim, infelizmente. Muito que esse cenário da direita ocorresse, só que a gente acha que realmente assim, tanto por questões operacionais quanto por vontade política, a gente acha que tem menos probabilidade dessas privatizações estarem ocorrendo, tá, Marcelo? Acho que seria um sonho para o mercado, né? Seria um cenário que seria vento de cauda turbo. Mas... céu de brigadeiro. Seria. Mas a gente também, é bom lembrar, tá? A gente atribui aqui 5%, 10% para esse cenário, só que só o cenário base ocorrendo já é um cenário muito bom. Muito bom. Tá? Muito se a gente promissor. caminhar com ele, com o cenário externo, como eu falei, a gente tem condições de fazer um crescimento eventualmente até mais forte do que eu coloquei aqui, que é entre 3,5% e 4%. Tá? O Brasil acabou sendo um dos países menos penalizados, né? Na média, o mundo recuou alguma coisa ao redor de 10%, enquanto aqui a gente deve fechar o ano ali por volta de 4,5%, até ainda bem, né? Quebrando um pouco a expectativa inicial, que era bastante pessimista, né? O próprio FMI falava em alguma coisa ao redor de 7%, alguns economistas aqui no Brasil falavam em até 11%. Fernando, eu assim quero agradecer muito a sua presença, acho que você traçou um quadro bastante completo para a gente. Que bom, né, que nos traz aí um cenário básico que a gente pode entender como positivo. Obviamente, a essa altura do campeonato, tendo passado por tudo que já passamos, a gente não pode se permitir aí um otimismo ingênuo, mas também a gente não pode fazer olho cego para dados que estão por aí. Então, eu queria colher aí uma última impressão sua para a gente encerrar aqui
E já, obviamente, agradecendo a você pela sua disponibilidade, pela sua participação. Eu, como sempre falo para os nossos convidados aqui, eu espero que nós estamos começando esse trabalho de geração de conteúdo, então eu espero que esse seja o primeiro de muitas conversas que a gente venha a ter, não somente com você, mas com outros parceiros aí da 20 Partners. Aliás, como assessor de investimentos, cabe um registro aqui. Eu quero parabenizar vocês, porque vocês realmente fazem um trabalho muito diferenciado. Nos ajudam muito a trabalhar junto aos nossos clientes. Legal, Marcelo. Não, a gente está sempre à disposição. Acho que o que eu tenho assim, para dizer que eu acho assim, uma consideração importante é que o investidor pode assim, sempre contar com a gente para o longo prazo. A gente é uma casa que está aqui realmente para o longo prazo. Mais da metade do dinheiro que a gente tem sob gestão são fundos, como eu falei, com prazo aí de 10 anos, 15 anos. Então, não tem como a gente eventualmente ter algum resgate e ter algum tipo de dificuldade, tá? A gente tem esse compromisso de estar gerindo da melhor maneira possível o recurso dos investidores por um prazo bem longo, tá? Acho que isso também é importante, porque dá o conforto para os investidores que ele pode bater aqui, ligar aqui, ele vai ser atendido, a gente vai conseguir responder e vai conseguir ajudar a navegar por um cenário que a gente realmente viveu muito pouco no Brasil, que é esse cenário de juro baixo, um cenário onde a diversidade, né, assim, o número de produtos disponíveis é muito grande, o número de escolhas, né, que o investidor tem para fazer é bem grande, e aí ele sabe que, assim, tá com a 20 provavelmente é um carimbo de que ele está comprando um bom produto que tem todo o cuidado ali. Bom, eu como assessor de investimentos, como te disse, sou testemunha de tudo isso que você disse. Não é por acaso que nós fizemos esse convite a vocês. Mais uma vez, repito, que foi um grande privilégio ter aqui e até uma próxima. Muito obrigado, viu, Fernando? É isso, Marcelo. Pode contar com a gente, é só chamar que a gente está disponível. Combinado. Um grande abraço. Abração. Tchau, tchau.